O vídeo de hoje nós vamos falar sobre loft, mas loft em lote em declive. Quais são as dificuldades de fazer esse tipo de projeto e qual o material mais barato para estar fazendo esse tipo de construção. O loft geralmente ele tem um pé direito mais elevado com grandes vidraçarias, na qual isso vai gerando aí um conforto térmico muito alto, né? No qual você também não tem paredes ali. Os próprios móveis, eles vão fazer a divisão dos cômodos. Então, é uma construção teoricamente mais barata, mas a gente consegue ainda reduzir isso, né, dependendo do tipo de material que você vai utilizar. Então, nós vamos passar agora, fazer a simulação aqui no quadro, em um lote de 10 metros de frente por 20 de comprimento. Então fique com a gente, mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Isso vai me ajudar a estar aqui com você toda semana, passando informação e conteúdo educativo sobre construção civil. Então vamos lá. Antes de mais nada, nós vamos fazer a projeção do lote e colocar ali a construção desse loft, né, com todos os afastamentos possíveis aí que o plano diretor ele vai exigir da gente. Então vamos lá. Do loft é um lote em declive, então nós vamos simular um declive de 3 metros de altura. Eu vou fazer aqui na parte de baixo, aqui é como se fosse, aqui é o passeio, aqui ó, nós estamos inclinando até chegar no final do lote, aqui é o final do lote, e essa altura, esse desnível aqui, vou colocar aqui desse lado. Esse desnível é de 3 metros. É uma simulação. Então vamos fazer a projeção aqui de como ficaria esse loft. Então, levando em consideração que nós queremos reduzir custo na obra. O que eu falo, o que eu já falei em vários vídeos, né? Vamos tentar eliminar o muro de arrimo nesse tipo de construção. Então nós vamos fazer, neste caso, né, nós vamos fazer a planta aqui em cima, partindo do pressuposto que eu vou iniciar a minha construção 3 metros à frente do muro, né? Então eu já não tenho aqui 1,5 metro de cada lado, então, ou seja, 3 metros. Então o loft ele vai ter 7 metros de frente. E aqui eu vou ter, nós vamos fazer ele com 10 metros. Então aqui nós temos 10 metros, ou seja, 70 metros quadrados para fazer a construção do loft. Então nós vamos afastar aqui, nós vamos fazer uma laje, aqui vai ser a parede inicial, essa laje vai continuar até aqui, aqui é o final da minha construção. Então o loft ele vai subir, o loft vai subir, aqui eu vou ter um pilar que vai até embaixo, e nessa parte de baixo, aqui eu vou ter o pilotis, né, onde eu vou ter todos os pilares. Então quando eu for fazer a planta da parte de baixo, eu vou contemplar aqui, ó, a minha lavanderia. Então eu posso vir aqui, eu vou tirar um aterro pequeno, né? E aqui eu vou chanfrar. Então eu não vou ter muro de arrimo, né? Eu vou ter só uma parede, uma alvenaria de vedação aqui no fundo, porque esse talude, né, ou barranco, ele vai estar chanfrado nesse sentido aqui, né, meu talude, ele vai estar chanfrado a 45 graus, então eu não vou precisar fazer muro de arrimo para conter essa terra que eu vou tirar. Então a parte de baixo vai ser a minha lavanderia.
Então, o que eu fiz para reduzir o custo? Eu eliminei meu muro de arrimo. Automaticamente, né, eu criei mais espaço no loft, coloquei a lavanderia por baixo, né, e passei a laje direto, né. O que quer dizer? Eu consegui já fazer o primeiro piso do loft, né, o primeiro pavimento. O loft geralmente ele tem um pé direito mais alto, então vamos contemplar que esse pé direito ele seja 5,5 metros. Então ele vai subir nessa parte aqui, ele vai ser 5,5 metros de altura. Agora vamos fazer uma vista da fachada para ver como vai ficar. Então vamos contemplar, vamos fazer aqui no canto. Então, olhando para a fachada, aqui eu tenho 10 metros, né, no meu lote. Eu afastei 1,5 metro de cada lado, 1,5 metros, e aqui 1,5 metros. E peguei o meu loft, subi ele aqui e aqui, e aqui eu tenho 5,5 metros a partir do nível do meio-fio, né? Aqui eu conto como meio-fio. Então eu tenho 5,5 metros de comprimento, né? E aqui no meio dessa construção que eu vou posicionar a minha caixa d'água. E aqui eu vou ter a minha porta, aqui eu vou ter a janela com as repartições. Para facilitar aí a entrada de iluminação dentro desse loft. Então, teoricamente, o que nós temos aqui é um loft de 70 metros quadrados, né, para você fazer quarto, sala, cozinha, né? Então nós colocamos a lavanderia na parte de baixo, justamente para ampliar ainda mais o meu espaço, né, dos cômodos, e com isso ainda conseguir reduzir custo para não ter aí muro de arrimo, né? Já consegui o custo aí do meu primeiro piso. Isso para dar agilidade na obra, né? Para quem quer uma obra mais rápida, né? Levando em consideração, né, que alguns preços de materiais estão bem altos, um loft de 70 metros quadrados ele ficaria em torno de... Acho que encontrei. 115 mil, levando em consideração um metro quadrado de R$ 1.650. Para chegar nessa meta, né, ou diminuir este valor, existem alguns materiais, né, que podemos utilizar de forma mais econômica na obra, né? Nós vamos limpar o quadro e eu vou passar quais são os materiais que você vai utilizar na sua obra para diminuir o custo dela. Vamos lá, falando de materiais agora, nós vamos passar quais são os materiais que você vai utilizar ali para a forma mais, que seja de forma mais econômica, né, o processo é etapa a etapa da sua obra. Então nós vamos iniciar na fundação, né? A parte da fundação, né? O que eu defendo que existe vários tipos de fundação, né? Tem o radier, tem estaca, tem tubulão, né? Então tem sapata corrida, então tem vários tipos de fundação, né? Neste caso, né, que vamos trabalhar em lote em declive, o que seria a forma mais econômica e mais rápida é para você fazer a laje direto. Você já vai ter aí o preço, né, composto do piso ou magro, né, para você fazer o contrapiso. Lembre-se que mesmo fazendo a laje, né, mesmo que você faça o desempenho da sua laje, é preciso fazer o contrapiso. O concreto ele trabalha diferente da massa na questão de intempéries, então é preciso sim fazer o contrapiso em cima da laje. Então no lote em declive, fundação de lote em declive.
Nesse caso, então vamos colocar aqui fundação é igual a laje. Alvenaria nós vamos utilizar o bloco. Por que o bloco? O bloco vazado você já consegue utilizar ele como forma para fazer os pilares ou pilaretes. Na hora de passar o seu projeto para o engenheiro fazer o cálculo, você tem que perguntar a ele, você tem que questionar ele se você pode utilizar o bloco para fazer o seu lote, o seu loft. Então, o bloco estrutural, né, você consegue aí criar pilares sobre ele, dentro dele, e fazer toda a estrutura, né, sem precisar comprar madeira. Madeira é um dos itens aí bem caros, né, na obra, e você consegue reduzir e eliminar, né, totalmente a madeira para fazer formas. Então isso é muito importante. Olha para você ver, se você tem um bloco pré-moldado e você tem furos nele, você consegue aí tá fazendo os pilaretes, né? Geralmente eles têm 3 barras, né? Mas tem que ser bloco estrutural. Você consegue fazer esse preenchimento aqui, né? Com concreto em alguns pontos. Quais seriam esses pontos? Vamos lá. Eu tenho aqui o meu cômodo. Vamos fazer a alvenaria dele. E aqui eu tenho os meus blocos. Então vamos supor que eu tenho um furo aqui, outro furo aqui, outro furo aqui, outro furo aqui, 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 aqui. Tem outro furo aqui, né? Geralmente são de 3 ou 2 furos os blocos. Então aqui já deu para entender. Aqui eu tenho um cômodo qualquer. Vamos colocar 4 por 3. O que acontece? Quando eu for fazer os meus pilaretes, eu vou colocar eles sempre nos cantos. Geralmente são nesses cantos aqui, ó, que vai meus pilaretes. Os pilaretes são como eles fazem o papel do pilar. Ele pode ser com 3 barras, ou ele pode ser somente uma barra sobre esses furos, no qual é feito o preenchimento com concreto. Então, com isso, você não vai precisar comprar madeira, tábua, né, para fazer aí a forma da estrutura, da superestrutura, né. Outro detalhe bem importante que você precisa é a questão da resistência do bloco. Não pode ser qualquer bloco comum. O bloco que você vai utilizar, né, para fazer a vedação tem que ser um bloco estrutural. O bloco estrutural ele comporta ali, né, o peso da estrutura, né, com a ajuda aí dos pilaretes. Essa é uma dica para que você consiga reduzir custo na parte de superestrutura da sua obra. Então nós vamos para revestimentos, né, reboco, por exemplo. Se você quer fazer um loft e reduzir custo, você pode simplesmente eliminar, né, todo o reboco, pode simplesmente eliminar toda a parte de reboco interno e externo, né? Você vai somente fazer o reboco nas áreas úmidas, como banheiro e cozinha, para facilitar ali a limpeza, né, e deixar a forma mais higiênica. E o telhado, né, o telhado mais em conta que você pode utilizar no seu loft é o telhado embutido, né, com telhas de fibrocimentos, né, que são as mais utilizadas hoje na construção civil. Ela é mais em conta, você consegue fazer uma estrutura bem mais enxuta para estar distribuindo todo o telhamento aí. Então, pessoal, essas são uma das dicas, algumas formas mais econômicas aí para fazer a redução de custo, né, para quem queira construir um loft, né, em um lote em declive, né. A fundação você já faz toda a laje direta, né, e você consegue aí estar reduzindo muito a questão
da superestrutura é fazendo a utilização de blocos pré-fabricados, né? Você vai eliminar toda a questão de madeira da obra, vai deixar a obra mais limpa, né? De forma mais sustentável também e ainda economizar, reduzir custo, né? Mas que tenha qualidade. Mas de certa forma, né? Caso vocês queiram fazer todo o revestimento, vocês podem também estar utilizando o gesso liso na parte interna, de uma forma mais econômica, né? E mais rápida também de estar executando do que o reboco em si. Até porque o pé direito, né, ele é mais alto, então você vai ter que estar montando um andaime na parte interna da obra toda para estar rebocando as partes mais altas da construção. Este é o vídeo que queríamos passar hoje para vocês, é a construção de um loft mais econômico, porém em um lote em declive, né, que é ainda um pouco mais difícil, mas você consegue aí planejando, né, fazer, né, de forma bem prática, né, que seja mais econômica também. Então eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seus comentários. Nós vamos fazer o croquis e a viabilidade de uma obra de alguém que fizer o comentário aí neste vídeo, né? Você que tem um lote, né, está pretendendo fazer uma construção, deixe no comentário quais são os comprimentos do seu lote, né, e o que você deseja construir, né? Uma casa, uma kitnet, um loft, o que você quer construir dentro desse lote. Se for um lote em declive, tenta deixar ali qual que é a diferença de nível para que possamos aí fazer o croquis desse lote e fazer o projeto dele e passar para vocês. No mais, muito obrigado e acompanhe o nosso conteúdo aí toda semana.